alfabetização mediada, ela se sustenta a partir de 6 evidências científicas. Então, a primeira evidência científica tem como base o autor Miguel Nicoleles, que é brasileiro, e Reuven Forstein, que é de Israel. Os dois falam, têm publicações, mostram para a gente nas suas pesquisas a plasticidade dos neurônios. Então, esses neurônios, eles se transformam, se modificam para novas aprendizagens. E aí, o cérebro, ele tem essa organização. Ele tem capacidade para mudar pela plasticidade cerebral, beleza. Ele pode se organizar, mas essa organização para a plasticidade não acontece por memorização, por repetição, só por necessidade. E quando a mediadora faz uma pergunta, faz a criança pensar, e quando a criança pensa, ela gera necessidade. Então, a mediadora faz a pergunta, a criança pensa, ela gera necessidade, o cérebro se organiza e vem a plasticidade cerebral. Então, essa é a primeira evidência científica. A segunda evidência científica é dada pelo neurocientista Stanislas Dehaene, é um neurocientista francês. E ele diz o seguinte: quer alfabetizar, você vai ter que potencializar a caixa cerebral de letras, que está aqui, no hemisfério esquerdo. Então, a mediação, ela direciona, potencializa, certo? Essas áreas específicas da alfabetização. Então, tá ali. Beleza, mais uma evidência. Terceira evidência, o mesmo neurocientista, Stanislas Dehaene, ele diz que há uma interconexão entre várias áreas cognitivas. Ok? Então, quando você faz a mediação dos sons das letras, você trabalha a parte responsável pela articulação, pelo significado e pela pronúncia. E nessa caixa cerebral de letras, há uma área muito próxima, que é a área da memória e a área das emoções, certo? Aí você pega da mediação cognitiva o critério de mediação de competência. Aí você potencializa a área da memória, a área das emoções, né? E ainda construindo o significado, uma pronúncia, beleza, tá aí. A quarta evidência, tem um neurocientista que faleceu em 2000, naturalizado brasileiro, né? Ele morreu ano passado, que é Robert Lent. Então ele fala da arquitetura neural, que essa arquitetura, ela é capaz de processar novos estímulos, independente da idade que a pessoa esteja, do comprometimento que a pessoa esteja. E a mediação, quando ela trabalha a percepção clara e precisa de um estímulo, ela está fazendo isso. Então, se eu mostro para a criança, o que é isso? Um copo. Ok. Então, ela recebeu esse estímulo, ela identificou, ela sabe que é um copo. Agora, quando eu começo a explorar que tipo de copo é esse? É grande? É pequeno? É largo? É fundo? É transparente? Aí, esse estímulo, certo? Começa a mudar a arquitetura cognitiva, a forma como a criança começa a pensar. Muda, porque esse estímulo foi potencializado pela mediação. Tá bom? A quinta evidência. Tem um autor chamado Antônio Rosa Damasio. Ele é médico, neurologista e neurocientista. E ele fala da necessidade da criança receber feedbacks. Receber o retorno daquilo que está falando, daquilo que está fazendo. Para que a criança possa aprender a se autocorrigir, a se autorregular. Então, a mediação que você vai usar é a mediação de regulação do comportamento, de objetivo e foco, de competência. Tá aí. A evidência está aí para mostrar. Então, nós temos as teorias e temos a prática. A sexta evidência é de um neurocientista chamado Ivan Esquerdo, que ele fala da memória. A memória permanente. Essa memória permanente, ela faz associação com a transcendência. Ou seja, pensar em alguma coisa ausente. A mediação
quando a gente trabalha o critério de mediação de transcendência, é exatamente isso que faz. Então, se você juntar todas essas evidências científicas, certo? Nós já temos um chão sólido, firme, para a gente iniciar a aceleração da alfabetização das crianças com deficiência intelectual. E tudo isso muito qualificado.